Deus eterno, em nome de Jesus, queremos colocar a vida do pastor Cristo em tuas mãos, Senhor. Usa ele como tens usado repetidamente, Senhor. Ministra nossos corações, prepara, Senhor, cada mente e cada coração como terra fértil para receber a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Todo mundo aqui já me conhece? Vai esse óculos aqui, porque mais uma vez agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer o Marcel, né, que me pediu para estar substituindo. É Marcel ou Marcel? Marcel, né? Para estar substituindo ele, que não pode estar aqui hoje à noite. E para mim é uma alegria muito grande. Eu sempre digo que o que eu mais amo fazer, né, é pregar a palavra de Deus e também adorar a Deus com o meu violãozinho, né? Eu só não trouxe ele aqui hoje, né, porque foi... eu achava que o André ia estar aqui, né? Senão eu teria botado no carro, já fazia uma dupla aí com o Neto, né, Neto? Estava ali, né, escutando os depoimentos e ao mesmo tempo assim meio que orando o Espírito, né, para que vocês não pregassem tudo antes, né? Mas vocês vão ver que algumas coisas que Deus vai falar aqui nessa noite, alguns de vocês falaram nas entrelinhas. Mas enfim, Deus tem falado muito nesses dias sobre um assunto. Tive a oportunidade de ouvir a mensagem do Júnior, né, que pregou domingo ali. Samanta mandou uma gravação para mim. Eu estou por dentro de tudo que está acontecendo. E a palavra do Júnior tem a ver, né, com o que vai ser ministrado aqui hoje à noite. Porque o Espírito Santo, amados, quando ele está se movendo, né, num determinado local, num determinado tempo, normalmente ele tem uma mensagem para a igreja, né? Não que seja a única mensagem, mas é comum que o Espírito Santo, durante um determinado tempo, ele repita algumas informações, algumas coisas que Deus quer deixar muito claro para cada um de nós. E apesar de muitas vezes nós ouvirmos, entre aspas, a mesma mensagem, ela nunca é igual. Até porque Deus ele vai estar sempre ampliando o nosso entendimento acerca de assuntos que a gente já sabe. Amém? Eu queria compartilhar uma mensagem e para dar como base dessa mensagem, eu quero estar fazendo a leitura de Jeremias 29, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. A gente vai ler do 11 até o 13. Eu não sei pregar sem ler a Bíblia. Eu admiro, né? Tem pregadores do Evangelho que têm esse dom, né? De pregar e não ler a Bíblia. Mas eu não consigo. Não consigo, acho que nunca vou conseguir. Até porque eu não consigo me ver, né, pregando o Evangelho sem ler o Evangelho, né? Ou sem ler a palavra de Deus. Mas enfim, cada um Deus dá um dom diferente. O meu, eu preciso ler. Jeremias 29, do versículo 11 até o 13. Quem achou, diga amém. Amém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Amém? Amados, eu queria investir um tempinho aqui falando, para ministrar um pouquinho mais sobre os pensamentos que Deus tem acerca de cada um de nós. Eu creio que não é a primeira vez esse ano que a gente ministra sobre esse assunto. Mas como eu falava agora há pouco, né, Deus sempre ele usa um texto diferente e ele vai com certeza na noite de hoje falar um pouquinho diferente da forma que foi ministrado até então. Eu sei que eu já ouvi a minha mãe ministrando ainda esse ano sobre propósito. Eu mesmo já ministrei lá em Nova Trento, ministrei aqui em Canelinha, que ministrei sábado agora num velório, né, que não existe nenhuma pessoa, nenhum de nós, que não tenha sido criado por Deus com um propósito.
A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 1, que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis nele. Então veja que antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido cada um de nós. Deus já tinha um plano para cada um de nós. Agora, a verdade é que dentro desse plano, Deus nos deu uma coisa que é chamado, que nós chamamos, né? Você não vê isso na Bíblia de uma maneira muito explícita, muito clara, mas tem textos na Bíblia que deixam claro que Deus nos deu a capacidade de fazer escolhas. Você vai ver que lá em Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, o caminho estreito e o caminho largo. E ele, diante dessas possibilidades de escolha, ele já diz, olha, escolhe a bênção, escolhe o caminho estreito. A verdade é que a Bíblia, através desse texto, deixa claro que Deus nos dá a capacidade de fazer escolhas. A gente viu isso muito recentemente nas eleições, né? Todo mundo que foi votar tinha a opção de escolher um candidato A ou um candidato B. Sim ou não? Isso se chama livre-arbítrio. Então Deus nos dá capacidade de fazer escolhas. Agora, a verdade é que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele tem pensamento para nós, acerca de cada um de nós. E a Bíblia vai dizer que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar no futuro uma esperança. Deus tem algo planejado para nós, e esse plano que Ele tem para nós, não é, na maioria das vezes, não é o nosso plano. Na maioria das vezes, não está ligado àquilo que nós escolheríamos para nós. Né? Quem sabe, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bem assim, interessante, trivial. Eu, durante um tempo da minha vida, eu sempre fui apaixonado por esporte. Sempre fui apaixonado por esporte. Eu já fui goleiro de handebol, da CME de São João Batista. Eu já fui goleiro de futebol de campo. Eu já fui jogador de futebol de campo. Eu já fui jogador de handebol. Eu já fui jogador de ping-pong. Eu já tive mesa de ping-pong profissional na minha casa. Eu já fiz mergulho aquático, fiz curso para ser mergulhador. Tinha todo equipamento de mergulho. Já fui jogador de voleibol. Nascesse para vencer, não? E um dos esportes que eu mais me apaixonei... Amém, recebo. Um dos esportes que eu mais me apaixonei foi o ciclismo. E aí, já tive bicicleta de ciclismo, que a gente chama de speed, né? E também já fui corredor de mountain bike. Disputei 3 jogos abertos por São João Batista, coisa que na história de São João Batista talvez eu seja o único a ter disputado 3 ou 4 jogos abertos. Inclusive, disputei uns jogos abertos onde eu disputei a modalidade do triatlon, sem estar preparado ainda, né? Me botaram numa prova de fogo, e lá vou eu, né? Tinha que nadar 5 quilômetros, se eu não me engano, depois você ia para uma corrida de bicicleta, se eu não me engano, eram 40 quilômetros, e encerrava com 5 quilômetros de corrida a pé. Detalhe, eu estava preparado para correr de bicicleta, mas não estava preparado para nadar e nem preparado para correr a pé. Mas, porque um atleta que estava escalado para correr pela equipe de São João Batista acabou desistindo da competição no dia da competição, um dia antes, o presidente da CME de São João Batista, naquela ocasião, Sebastião Melo, amigão meu, né, me liga desesperado: Cristian, pelo amor de Deus, tu tens que me socorrer. O que foi, Sebastião? Não, é o seguinte, sabe lá o teu amigo, né? Na verdade, eu vou só fazer um resumo para vocês. Eu tinha uma nutricionista, que ela era da cidade de nutricionista de esporte, uma nutricionista top, própria para esporte mesmo, própria para ciclismo. Ela era da cidade de Florianópolis. E o marido dela, ele era piloto de avião da Varig. Quem lembra da Varig? Alguém aqui lembra da Varig? Vocês são tudo da época da TAM, da Gol, da Azul, né? Mas lá no passado tinha a Varig. E o marido da minha nutricionista, ele era piloto de avião da Varig e ele era triatleta.
E ali na amizade que a gente desenvolveu, ele pediu para mim se eu podia falar com o presidente da CME de São João Batista para conseguir para eles escrever ele e os amigos dele para disputar o triatlon representando São João Batista. Porque para representar Florianópolis, que é a cidade dele, no triatlon, é muito mais complicado, porque Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina. Então, normalmente, cidades capitais como Florianópolis, os caras têm atleta de ponta e quando não tem, pagam alguém de fora, de outro estado, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, para vir competir. Porque essas cidades, eu não sei como que é hoje, mas no passado acontecia muito isso. Uma cidade como Florianópolis, que queria ser campeã dos Jogos Abertos, né, o JASC, geralmente eles contratavam atletas de outro estado. Eu não sei se isso ainda hoje acontece, se é permitido. Eu acho até uma injustiça, né? Porque se os Jogos Abertos é do estado de Santa Catarina, ao meu ver, deveriam ser só atletas catarinenses, concorda comigo? Mas no passado se contratava lá o fera lá de tal esporte de outro estado, e aí para poder ser campeão dos Jogos Abertos. Enfim, naquela ocasião, esse marido da minha nutricionista pediu se eu poderia escrever ele e mais os amigos para disputar o triatlo por São João Batista. E aí eu consegui, falei com o Sebastião, deu tudo certo, escreveu a equipe, e aí, como eu estava falando para vocês, no dia da competição, um dos atletas furou. E havia uma regra, que quando um atleta furava, se não fosse substituído, a cidade que estava disputando aquela modalidade nos Jogos Abertos, a cidade ia ser multada com determinado valor, determinada quantia em espécie, e ela ia ficar pelo menos uns dois anos sem disputar os Jogos Abertos naquela modalidade. Foi aonde que o Sebastião me ligou desesperado. Cristian, pelo amor de Deus, tu me socorre. Nós não queremos pagar a multa e nós também não queremos ficar sem poder competir novamente nessa modalidade. E foi onde eu falei para o Sebastião, eu estou correndo de bicicleta, eu treino constantemente, mas nadar, eu estou totalmente fora de forma, e correr a pé, estou totalmente fora de forma. Mas ele disse, tu és a única esperança, não temos outro. E aí, então, eu disse, lá vou eu, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. E fui. Amados, quando eu saí da água, as mulheres que largaram 1 minuto, acho 2 minutos depois dos homens, teve mulher que me alcançou dentro da água. E não foi uma mulher só não, é só olhar para a esquerda, para a direita, assim, eu via que parecia ser uns golfinhos, sabe? Aquelas mulheres dando aquelas braçadas, assim, só olhar para a direita e via aquela mulherada passando, olhar para a esquerda, aquela mulherada passando, mas parecia ser uns peixes. Eu saí da água, né, como homem, já falei, né, fui o último a sair da água. A natação é a primeira prova, né? E quando eu saio da água, eu estava com os braços tão destruídos, porque eu não estava acostumado a nadar, mas eu sabia nadar, né? Aprendi a nadar com meu pai desde criança. Eu estava com os braços tão destruídos que eu não tinha força para colocar uma blusa. Você tem que colocar um tipo de uma blusa com a numeração, né? Que é o número da competição. E eu não tinha força. Pensa no trabalho para poder botar aquela bendita blusa. Aí lá vou eu, aí eu vou para o ciclismo. O ciclismo é o meu esporte preferido, né? No ciclismo, eu consegui recuperar algumas posições e consegui até ultrapassar alguns atletas, né? Consegui alcançar. E aí no final vem a corrida a pé. Aí eu já estou morto, destruído pela natação, destruído pelo ciclismo. E lá vou lá mais 5 km ou 10, corrida a pé. Eu acho que era 5 km. Não lembro se era 5 ou 10, mas eu acho que era 5. Graças a Deus, com a torcida de uma única pessoa, que era o meu irmão, pastor Maico, o único que estava na torcida, consegui completar. Porque posso dizer que é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas se tem um dom que eu acho que eu recebi de Deus desde criança, se chama persistência e perseverança. Isso eu falo porque eu já escutei algumas pessoas falar isso de mim mesmo.
Quando eu boto uma coisa na cabeça, seja lá o que for, eu vou completar. Não importa a posição que eu vou chegar. Não importa se eu vou ser o último. Ah, mas tu vai ser o último, que graça tem. Né? Que graça tem cruzar a linha de chegada e o último. Para mim, eu nunca tive esse pensamento. Para mim, o que vale é completar. Se eu vou ser o último ou penúltimo, né? Quando eu disputava o ciclismo, eu ficava em 11º, 12º, 13º. Nunca tive aí para isso. Claro que a gente quer ganhar, né? Aí tem o sangue de competição na veia. Mas para mim o importante é completar. E da mesma forma, amados, que numa competição eu preciso completar, é importante completar. E diga-se de passagem, só fazendo um parênteses, né? Porque eu completei, e os outros 2 atletas da equipe fizeram excelentes colocações, somando a pontuação dos outros 2 atletas representando São João Batista com a minha, nós ficamos entre os primeiros do estado de Santa Catarina. Imagina, São João Batista, uma cidade do interior do estado de Santa Catarina, que nem nunca ouviu falar que disputava triatlon, a gente ficou lá, acho que ficou entre os 5 melhores do estado. Eu não me lembro exatamente, mas a minha pontuação valeu. Né? Se eu não completo, não tinha pontuação, a gente não ficava entre os melhores do estado. Então assim, amados, como é numa competição, não é diferente a caminhada cristã. A caminhada cristã, ela é semelhante a uma competição. Só que não é uma competição de 100 metros rasos. E muito menos uma competição de 5 ou 10 quilômetros. Não, é uma enorme maratona. Mas pensa numa maratona. E eu diria que é uma espécie de Ultraman. Quem aqui já ouviu falar no Ultraman, né? Eu estava falando aqui do triatlon. No triatlon tem o Ironman, né, que é uma modalidade do triatlon, e tem o Ultraman. O Ultraman eu vou chutar aqui porque eu não estou tão bem atualizado, mas o Ultraman, se eu não me engano, são 280 quilômetros de bicicleta. Se eu não me engano, são 15 ou 20 quilômetros de natação e acho que 40 quilômetros de corrida a pé. Tem que atualizar. Quem tem um Google aí pode pesquisar ali no Google ali, que já dá ali qual que é a quilometragem do Ultraman. Né? Aqui no Brasil tem uma brasileira muito conhecida que é a Fernanda Keller, né? Ela foi campeã mundial de Ironman no Havaí. O Ironman, o mais famoso do mundo, ele acontece no Havaí. Mas aqui no Brasil também, em Florianópolis, acontece de vez em quando etapas do Mundial de Ironman. Só uma curiosidade. Então assim, a nossa caminhada cristã não é diferente, irmão. E ela é comparada a uma grande maratona. E ela é uma maratona, ela é um Ironman cheio de obstáculos, cheio de barreiras. São 10 quilômetros de nado, 145 de pedalada. No primeiro dia, no dia seguinte pedalar 276. E no terceiro correr 84 quilômetros. 80. Repete para nós aí, Júlio. São 10 quilômetros de nado. 10 quilômetros de natação. 145 de pedal no primeiro dia, 276 no segundo e 84 quilômetros de corrida no terceiro dia. Vocês podem dar um aplauso para esses camaradas ali. Isso se chama Ultraman. Né? Uma pessoa para poder só completar um negócio desse daí, ele tem que estar extremamente preparado. Extremamente preparado. Isso são horas e horas de treino. Dias e dias de treino. Agora, o interessante, queridos, é que essas pessoas, para poder ganhar uma coroa corruptível, para poder ganhar uma medalha de latão, lá, de lata, de ouro, de bronze, de prata, para ganhar um prêmio nesta terra. Olha só que ponto que essas pessoas se submetem. Você consegue imaginar quantos dias, horas, meses, anos de treinamento para poder participar de uma competição como essa? Agora, quanto mais nós deveríamos nos preparar para completar a carreira que nos está proposta, para concluir esse plano que Deus tem para cada um de nós. E esse plano que Deus tem para cada um de nós, dependendo do tamanho do sonho,
dependendo do tamanho da promessa, dependendo do tamanho do propósito que Deus tem. Queridos, não pense que vai ser molezinha. Se alguém aqui já recebeu sonhos de Deus, se alguém aqui já recebeu propósitos, quanto maior são as promessas na vida de um cristão, quanto maior são os planos, quanto maior o propósito, maiores serão as adversidades. Assim como um atleta ele tem que se submeter a todo esse nível de treinamento para poder se tornar um campeão, se alguém aqui que está no nosso meio aqui também quer se tornar um campeão, né? O João Gabriel estava aqui falando aqui, é faculdade? Né? Faculdade. Numa faculdade, se você quer passar de ano, se você quer se formar, você vai ter que ralar, você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que se submeter a uma preparação, a um estudo. Ninguém consegue se formar sem estudar, sem tirar horas e horas de estudo, sem prestar atenção nos professores, nas matérias, sem fazer testes, sem fazer provas. Pastor, onde é que você quer chegar? A caminhada cristã não é diferente. Por que eu estou pregando isso hoje? Por que Deus está trazendo essa mensagem hoje? Amados, porque mais do que nunca, nos dias de hoje, nós precisamos, como líderes espirituais, alertar vocês. Porque à medida que vai se aproximando do fim, à medida que vai se aproximando da volta de Jesus, mais falsos mestres tendem a surgir. E esses falsos mestres vão pregar um evangelho muito diferente do evangelho que é o evangelho de Jesus. A minha Bíblia diz lá em Timóteo que nos últimos dias muitas pessoas cercar-se-iam de mestres conforme os seus desejos, os seus interesses pessoais, porque teriam comichões nos ouvidos. Ou seja, teriam dificuldade de aceitar o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho de Jesus é um evangelho que vai implicar em cruz, que vai implicar em renúncia. Assim como eu comparava agora há pouco a caminhada cristã com uma longa maratona, com muitas barreiras, com muitos obstáculos, assim é verdadeiramente a caminhada de alguém que sonha grande, de alguém que sonha realmente agradar o coração de Deus. Muitos lá fora têm pregado um evangelho muito superficial, o evangelho de plástico, o evangelho que prepara as pessoas só para morar nessa terra, só para poder vencer nessa terra. Mas o que Deus tem para nós é também vencer nessa terra, mas muito mais nos preparar para ir morar no céu. O evangelho de Jesus, amados, o verdadeiro evangelho de Jesus, é o evangelho que vai te colocar, vai te submeter a muitos testes, a muitas provas, o que nós chamamos de provações. Mas por que tudo isso? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus tem, dentro desse plano que Ele tem para nós, dentro desse propósito, a Bíblia vai dizer que Deus quer, Ele deseja nos santificar no corpo, na alma e no espírito. Por quê? Por que Deus quer nos santificar no corpo, na alma e no espírito? Por que eu tenho que passar por uma lapidação tão grande? Por que tem que passar por uma purificação tão grande? Por que o caminho é apertado que conduz à salvação? Por que eu tenho que me submeter a tudo isso? Não seria mais fácil, né, um evangelho sem cruz? Não seria mais fácil um evangelho mais light? Não seria mais fácil, né, um caminho mais largo? Claro que seria mais fácil. No entanto, se você optar por esse evangelho, se você optar por esse caminho, né, mais fácil, esse evangelho do tudo pode, tudo é aceito, não precisa abrir mão de nada, não preciso me santificar, você está livre. Você está livre. Deus, a gente falou aqui no começo que Deus nos deu capacidade de fazer escolhas. Então Deus não prende ninguém a nada. Se alguém aqui decidir hoje, eu quero procurar uma igreja para mim, ou quero ir numa célula,
onde o caminho é mais light. Não preciso me santificar, eu não tenho que passar pelo casulo para virar borboleta. Você é livre. Você é livre, todos são livres. Agora eu quero te avisar. Só existe um único evangelho verdadeiro. Pode existir várias igrejas, pode ter muitas igrejas, muitas denominações. E tem. Hoje tem igreja para tudo que é gosto, tem denominação para tudo que é gosto, amado. Hoje você escolhe a igreja que você quer. Tem igreja, né, a igreja mais light, a igreja mais moderna, a igreja mais temperada, tem a igreja só para jovem, a igreja só para terceira idade, tem igreja, né, do surfista, né, tem a igreja do ciclista, deve ter também, cidade grande, né? Deve ter, em cidade grande deve ter igreja só para quem joga futebol. Então tem igreja, hoje você escolhe. Cidade como Canelinha, São João Batista, cidade pequena, já tem mais de 10, 12 denominações. Né? Nova Trento já tem mais de 10, uma cidade com 11 mil habitantes, tem mais de 10 denominações. Então você escolhe hoje. Né? Uma vez eu conversando com um pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, ele falava para mim o seguinte: lá no céu, ninguém vai ter a desculpa de dizer para São Pedro, né? Que diz que lá no céu, quem fica na recepção é São Pedro, né? Ele que tem a chave, né? Então, diz que lá no céu ninguém vai poder chegar e dizer: olha, é o seguinte, eu lá na terra, eu não me adaptei com nenhuma denominação, eu não gostei de nenhuma delas, eu não me adaptei com nenhuma delas. Né? Ninguém vai poder ter esse argumento. Por quê? Porque tem muita opção. Tem muita opção. Imagina, uma cidade como São Paulo, querido. Eu calculo assim por baixo, né? Eu nunca fiz esse levantamento. Mas eu imagino assim que por baixo, deve ter pelo menos umas 500 denominações. Estou chutando assim por baixo. Teria que fazer um levantamento. Uma cidade que nem Nova Trento, já tem umas 13, 14 denominações. Uma cidade com 11 mil habitantes. Imagina São Paulo. Então quer dizer, opção tem de monte. Ninguém vai poder dizer assim, não tem opção. Agora, evangelho puro, genuíno, verdadeiro, só tem um. Só tem um. Só tem um, querido. E o evangelho verdadeiro de Jesus, ele não forma criança. Ele não forma bebês espirituais. É um evangelho que forma, assim na linguagem do gaúcho, forma macho. É adulto. Homens de verdade. Homens de verdade. No evangelho de Jesus, se você quiser seguir o evangelho verdadeiro, eu vou dar aqui nessa noite para vocês, eu acho que eu tenho mais uns minutinhos ainda, eu vou dar só algumas pinceladas. Eu não quero que vocês se assustem, mas eu quero ser bem realista com vocês. O evangelho de Jesus, ele vai te fazer algumas exigências. Primeira delas, você vai ter que colocar a tua casa em ordem. A tua família é a menina dos olhos de Deus. Deus é o Deus da família. Deus é um Deus que estabeleceu a família, Ele criou a família e Ele determinou, Ele decidiu que família é prioridade para Ele. Família é menina dos olhos de Deus. Então, vamos começar por aqui. Se eu e você quisermos ser representantes de Jesus na terra, ter o título de cristão, ou de discípulo de Jesus, ou melhor ainda, filho de Deus, você vai ter que colocar a tua casa em ordem. A tua família vai precisar se tornar um modelo. Se a tua esposa estiver fora do trilho, sinto muito, você como sacerdote do teu lar, você vai precisar usar a palavra de Deus para santificar o teu cônjuge. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 5, que o marido tem que santificar a esposa pela palavra. Ah, pastor, mas eu já estou cuidando da minha vida, já dá tanto trabalho, vou ter que cuidar da minha esposa também? Vai. Se tiver filho, vai ter que cuidar do filho.
Ah, mas já está tão difícil cuidar da minha vida, cuidar da vida da minha esposa, ainda vou ter que cuidar do meu filho? Vai. E se tiver 5 filhos, vai ter que cuidar dos 5. Botou os 5 no mundo, tá pego, mano. Mas agora complicou. Isso é seguir a Jesus. Ah, mas eu não sou responsável pela minha filha, eu não tenho como monitorar os meus filhos 24 horas por dia. É verdade. Eu não consigo monitorar os meus filhos se eu tiver vários 24 horas por dia. Até porque eles também têm um livre-arbítrio. Mas eu tenho o dever de sentar para conversar, de orientar, de educar, de ensinar o caminho e de corrigir todas as vezes que eu ficar sabendo que saiu fora da rota.